Imagine um investimento prometendo retornos deslumbrantes no mercado tão confiável quanto o solo sob nossos pés, o agronegócio. Nos anos 90, no Brasil, nasceu um projeto que prometia riqueza e prosperidade em poucos meses, o boi gordo. Mais do que uma empresa, o boi gordo tornou-se rapidamente um símbolo de promessa e ilusões no mercado do agronegócio brasileiro. No auge de suas operações, o boi gordo prometia retornos estratosféricos, chegando a oferecer até 42% de lucro ao ano sobre os valores investidos. Um número que para muitos soava como a chance de uma vida, mas que se revelaria como uma armadilha devastadora. Utilizando a imagem carismática de Antônio Fagundes, então um dos rostos mais reconhecidos do Brasil, a empresa não só conquistou a confiança do público geral, mas também seduziu figuras notáveis, incluindo astros do futebol como Edilson Capetinha e Vampeta, heróis do pentacampeonato mundial em 2002. O que parecia ser um investimento promissor e seguro revelou-se como um dos maiores esquemas de fraude financeira do nosso país. Os prejuízos causados pelo boi gordo ultrapassam os 6 bilhões de reais, afetando mais de 35 mil investidores. Esses números não apenas marcam o boi gordo como o maior esquema de pirâmide financeira do Brasil, mas também ilustram a magnitude desse desastre econômico e social. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. O ano era 1988 e o grupo Fazendas Reunidas Boi Gordo, fundado por Paulo Roberto de Andrade, surgia não apenas como uma empresa, mas como o começo de um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. Em 1988, Paulo Roberto vislumbrou o potencial de uma tendência emergente, o investimento em gado. Com essa premissa, em 1990, o Boi Gordo começou a oferecer contratos de investimento coletivo, uma forma inovadora de conseguir recursos do público, apostando na criação e engorda de bovinos. Esses contratos permitiam aos clientes aplicar seu dinheiro em um ativo físico, o gado, sem a necessidade de envolvimento direto na atividade agropecuária. Isso dava aos arquitetos do golpe muita liberdade quanto ao dinheiro investido e pouca transparência na gestão dos recursos captados. O plano era aparentemente simples e lucrativo. O dinheiro dos investidores seria usado na aquisição, engorda e posterior venda de bois. Os animais inicialmente magros eram comprados no Triângulo Mineiro, levados para Uberlândia para o processo de engorda, onde ganhavam cerca de 100 quilos em 120 dias e finalmente vendidos a frigoríficos em Barretos. À medida que o boi gordo se consolidava no mercado, seduzindo investidores com promessas de lucros exorbitantes e segurança, a realidade por trás da operação permanecia oculta. Enquanto os animais percorriam o caminho da engorda nas fazendas, a estrutura financeira da empresa seguia um curso paralelo, alimentando-se da confiança e dos recursos dos novos investidores. No entanto, o que os investidores não sabiam era a verdadeira natureza do lucro do boi gordo. O retorno financeiro prometido não provinha de vendas de animais, mas sim do aporte de novos participantes no esquema. A operação, em sua essência, era uma farsa elaborada, um clássico esquema de pirâmide onde o lucro dos primeiros investidores dependia diretamente do dinheiro investido pelos novos clientes. Era questão de tempo para que o boi gordo fosse exposto, e o que começou como um sonho de prosperidade, em pouco tempo se transformaria em um pesadelo financeiro para milhares de pessoas. Em 1996, o grupo Fazendas Reunidas Boi Gordo já não era apenas uma empresa de agronegócio. Tornou-se uma promessa de riqueza, oferecendo a possibilidade de investir na criação de gado sem jamais pisar em solo rural. Nesse mesmo ano, a popularidade da novela Rei do Gado proporcionou a Paulo Roberto de Andrade, o presidente do grupo, uma oportunidade de ouro para intensificar sua estratégia de marketing. Com Antônio Fagundes, estrela da novela como ícone, o Boi Gordo começou a veicular propagandas na televisão aproveitando do horário de maior audiência. A narrativa era sedutora, a fusão de conhecimento agropecuário com astúcia empresarial. Paulo Roberto, carismático e convincente, apresentava-se como um visionário no mercado agro, prometendo retornos superiores a 40% ao ano em um período de 18 meses. A abertura de capital da empresa, uma manobra para atender às exigências fiscais, proporcionou ainda mais recursos para suas campanhas publicitárias. O Boi Gordo passou a investir pesadamente em marketing, produzindo vídeos com qualidade de Hollywood, que exibiam suas propriedades extensas, tratores, milhares de cabeças de gado, laboratórios e instalações de última geração.
Essas imagens transmitiam a ilusão de lucratividade e segurança. Além disso, Paulo Roberto direcionou esforços para atrair investidores do segmento mais abastado da sociedade, incluindo celebridades e jogadores de futebol. Nomes como Marisa Hort, Vampeta e Edilson Capetinha foram alguns dos que sucumbiram ao encanto do boi gordo. À medida que o esquema crescia, alcançando mais de 35 mil investidores, a estrutura começou a revelar a sua verdadeira natureza. Para manter-se, o boi gordo dependia do dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, caracterizando-se como uma pirâmide financeira. No entanto, a estabilidade desse esquema estava prestes a ser abalada. Em 2001, sinais de problemas começaram a surgir, e investidores não estavam conseguindo fazer os resgates de seus investimentos. E isso marcava o início do fim para o boi gordo, revelando as fragilidades de um esquema que prometia muito, mas estava construído sob alicerces de mentira. A máscara do boi gordo começou a cair em 2001, quando a empresa, seguindo o destino inevitável de todas as pirâmides financeiras, ficou sem recursos para honrar os resgates solicitados pelos investidores. Em 2004, o inevitável aconteceu. A boi gordo declarou falência, deixando mais de 35 mil investidores desamparados, com prejuízos superando 6 bilhões de reais. Surpreendentemente, apesar do vasto número de vítimas e da magnitude do golpe, a justiça criminal não alcançou os responsáveis. Paulo Roberto de Andrade, a mente por trás do esquema, enfrentou acusações de estelionato, mas em 2009, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prescrição do caso. Restou então um alerta amargo para os futuros investidores. A cautela e a desconfiança devem ser constantes. Após a declaração de falência, os ativos da boi gordo começaram a ser leiloados. Entre 2017 e 2018, 17 fazendas foram vendidas, arrecadando cerca de 540 milhões de reais. Além disso, foram mapeadas 80 propriedades rurais no Nordeste e Centro-Oeste, avaliadas em cerca de 2 bilhões de reais, com estimativa de arrecadação adicional de cerca de 600 milhões. Essa história serve como um lembrete sombrio. Esquemas de pirâmide são construídos sobre promessas de lucros rápidos e irreais. Eles atraem investidores com a ilusão de riqueza fácil, mas invariavelmente desabam sob o peso de suas próprias falsidades. O caso do boi gordo é um espelho que reflete a vulnerabilidade humana diante da ganância e da ilusão do enriquecimento rápido, sendo um capítulo marcante na história financeira do Brasil. Um lembrete da fragilidade dos sonhos construídos sobre promessas irrealistas. Enquanto refletimos sobre as lições aprendidas com esse caso, convidamos você a explorar outro escândalo financeiro de proporções ainda maiores no nosso vídeo sobre o golpe de Bernie Madoff, um dos maiores fraudadores da história financeira mundial. Assista agora para entender como essas histórias se entrelaçam e reforçam a necessidade da vigilância e sabedoria no mundo dos investimentos.